Oi pessoal, Projeto Aqua. Vamos falar um pouquinho sobre o glicocálix? Então, repara, até alguns anos atrás, a gente dizia o seguinte: como é que funciona e como é que é o nosso endotélio? O endotélio é uma camada de células sobrepostas junto do intravascular, que tem a função de funcionar como uma barreira entre o intravascular, o interstício celular, que tem a capacidade de homeostasia. Só que hoje a gente já sabe que não, o endotélio é muito mais do que isso. Se a gente pensar num sistema cardiovascular, respiratório, vamos chamar de sistema endotelial, porque a quantidade de reações biológicas que acontecem nesse local são extremamente complexas. E muito do que a gente tem em termos de coagulação, anticoagulação, fibrinólise, antifibrinólise, também tem a ver com o endotélio. Mas mais do que isso, toda a regulação da nossa homeostasia, a nossa regulação do ponto de vista da nossa resposta autonômica. E na hora que eu tenho uma perda dessa superfície endotelial, eu já começo a expor, na verdade, uma atividade agora de procoagulante. Mas o que eu achava antes era que era uma barreira, que era uma camada de células. A gente entendeu nos últimos anos que existe uma barreira glicoproteica, que fica como se for, vamos pensar o seguinte: você tem um conjunto de células, e em cima delas tem como se fosse uma gramazinha. Nesta gramazinha fica em torno de 30% da nossa volemia. 30% da nossa volemia fica aderida junto ao glicocálix. Só que o glicocálix é muito delicado. Você faz a reposição volêmica excessiva, hipotermia, trauma, inflamação, isquemia e reperfusão, você lesa esse endotélio, você tem uma disruptura nesse endotélio. E aí sim começa a ter leak. Então o leak, que é o vazamento de substâncias do intravascular para o extra, não acontece só com soluções coloidais. Ele pode acontecer com soluções cristalóides, por exemplo, num grande volume. Então a gente aprendeu hoje que essas lesões relacionadas à reposição volêmica excessiva, uma das mais graves, são a destruição endotelial. E o que mais que ele tem? Ele previne a adesão leucocitária, ou ativa a adesão leucocitária, ele diminui a inflamação, e esse endotélio dá uma certa estabilidade do ponto de vista de volemia. E repara, na hora que eu tenho agora o glicocálix, eu tenho o intravascular, vamos pensar agora, eu tenho a luz do vaso, e depois eu tenho esta camada de células, que é essa camada do glicocálix. A pressão capilar, a pressão exercida pelo líquido na parte central do vaso é diferente da pressão que está exercida junto ao glicocálix, porque eu tenho uma concentração de proteína maior ali. Então, em algum momento, quando você tem uma perda de volume intravascular, às vezes esse volume ligado ao glicocálix é um dos primeiros socorros que a gente vai ter para o nosso intravascular, para a manutenção da volemia. Então antes a gente achava que a fórmula, na verdade, que regia a passagem de líquidos do intravascular para o extravascular e para o interstício era uma fórmula. A gente já sabe hoje que tem o intravascular, o glicocálix, o subglicocálix e depois o interstício. E são diferentes pressões coloidais nesses locais. Então, cada vez mais, a equação de Starling agora está sendo revista, porque eu não tenho só uma pressão do intravascular e extravascular. Eu tenho o intravascular, vamos colocar assim, tenho o endotélio, tenho o subendotélio, o glicocálix e o subglicocálix. Então, essa estrutura, ela dá uma estabilidade do ponto de vista de resposta inflamatória, de volemia para o nosso paciente. E algumas das situações relacionadas à nossa reposição volêmica, como eu vinha falado anteriormente, podem contribuir. Reposição volêmica agressiva, isquemia, inflamação, podem contribuir para esta disfunção ou lesão endotelial. Então, guardem bem o glicocálix, estudem bem, porque quando a gente pensa hoje em reposição volêmica, a gente tem que ter muito em mente as disfunções relacionadas a esse órgão e do ponto de vista de importância dele, não só para os mecanismos de controle da nossa volemia, mas todo aquele conjunto de respostas biomoleculares que eu estava falando anteriormente para vocês.